A American Tower é um REIT norte-americano dedicado a operar infraestruturas de telecomunicações em mais de 25 países espalhados pelo mundo. A empresa está atualmente a passar por um período negativo em bolsa, mas será que se justifica a valorização atual? Quais são exatamente as perspectivas de crescimento deste REIT? E será esta uma oportunidade que muitos estão a ignorar? Bom, vamos descobrir. Vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. O modelo de negócio da American Tower é baseado em adquirir propriedades e operar torres de telecomunicações. A empresa aluga depois espaço nas suas instalações para as operadoras das telecomunicações, empresas de transmissão de sinal e outros provedores de serviços de comunicação. Esta imagem descreve o conceito de negócio que acabo de explicar. A American Tower compra ou faz um leasing do terreno, constrói a infraestrutura e depois aluga o espaço a operadores de telecomunicações. Esses operadores colocam depois as diferentes antenas consoante o uso que querem fazer da torre e também são responsáveis pela manutenção das mesmas. A American Tower entrou recentemente também no negócio dos data centers, com a compra em 2021 de um outro REIT, a CoreSite Realty, adquirindo assim mais de 20 data centers nos Estados Unidos. E este investimento custou pouco mais de 10 mil milhões de dólares. Este negócio foi depois partilhado com uma terceira empresa, pelo que, na realidade, apenas vão ser proprietários de 64% do total da aquisição. No geral, 98% da receita da empresa vem das rendas que recebe por alugar as suas torres e, como podem ver, tem mais de 226 mil localizações ativas espalhadas em mais de 25 países. A diversificação geográfica é bastante relevante, já que operar em mercados emergentes no continente sul-americano ou africano trazem boas perspectivas de crescimento a longo prazo. E podemos ver que a nível da receita os Estados Unidos e Canadá representaram em 2022 quase 50% da mesma, estando o resto diversificado de maneira muito semelhante por outras regiões. Podemos ver ainda que a preponderância dos Estados Unidos tem vindo a diminuir, fator que é contrabalançado com o novo segmento dos data centers e do crescimento no continente europeu. Ainda no tópico da diversificação e da quantidade de localizações, importa alertar que a maioria das localizações são então operadas por 2 ou 3 enormes empresas em cada país. Reparem que a AT&T, a Verizon, a T-Mobile prefazem quase 90% da receita norte-americana. A nível europeu, a gigante telefónica contribui com 71% da receita desta geografia e isto, apesar de assustar um bocado, é algo normal. O negócio das telecomunicações está pouco fragmentado na maioria dos países, muito devido à intensidade de capital necessária e à barreira inicial de infraestrutura que afasta novos concorrentes. No entanto, reparem como cada vez mais os operadores estão a passar do modelo de negócio onde construíam e operavam as suas próprias torres para um modelo de aluguer de sítios específicos, reduzindo assim o capex das suas operações. Aliás, a NOS, o ano passado, vendeu uma série de torres à Cellnex, um dos concorrentes da American Tower aqui na Europa. E, como veem, continua a usar as mesmas neste modelo de aluguer. Reparem como isto não acontece apenas em Portugal. Cada vez mais em regiões como a Europa ou a América Latina, os operadores de comunicações móveis estão a desfazer-se dos ativos físicos e a adotar um modelo de leasing do espaço, o que é positivo para a American Tower. Positivo porque, à medida que a empresa adiciona operadores diferentes à mesma torre, as margens sobem. Faz sentido, se o custo da torre é fixo, conseguir, por exemplo, 3 operadores diferentes na mesma torre, traz retornos sobre esse investimento mais elevados. E à medida que a tecnologia evolui, como por exemplo o 5G, vai sendo necessário colocar cada vez mais equipamentos diferentes, o que é mais um argumento a favor da American Tower. Algo que também é importante mencionar aqui é o contrato que a American Tower faz com as operadoras. Sim, porque deixar sair os operadores assim de repente e sem aviso pode ter um impacto elevado no negócio. E a empresa protege-se desta situação ao assinar contratos de leasing de permanência obrigatória entre 5 a 10 anos, com renovações automáticas e aumentos anuais pré-acordados. Esses aumentos nos Estados Unidos são fixos, normalmente a 3%, enquanto no resto dos países estão indexados à inflação, protegendo assim a American Tower de políticas fiscais desfavoráveis. É verdade que nos Estados Unidos estes últimos 2 anos estes aumentos não cobrem a inflação e isso é realmente um ponto negativo. Outro ponto negativo é que, apesar de normalmente apresentar apenas 1 a 2% de não renovações, com a fusão da T-Mobile e da Sprint, o churn
como é normalmente conhecido, nos Estados Unidos passou para 5% e deve continuar nesses valores até 2025. A nível de receita geográfica, confirma-se a preponderância que tínhamos visto dos Estados Unidos e o crescimento da Europa em quase 50% face a 2021. E este crescimento é fruto de uma aquisição da empresa Telxius. No total, de 2021 para 2022, a receita da American Tower cresceu 14%. A nível de lucro bruto, mesmo com as escaladas da renda fixa nos Estados Unidos, a empresa conseguiu crescer 12%, o que é muito bom. O problema é que os custos administrativos também cresceram e a 20%. Como é lógico, acabam por funcionar como uma âncora aos 15% da receita que tínhamos visto anteriormente. Olhando para a declaração de lucros e perdas, é fácil perceber que os custos operativos aumentaram muito mais rápido que a receita e isto resultou no lucro operativo inferior a 2021. No entanto, reparem que muitos dos custos são relativos à depreciação e amortização, algo que não é exatamente um custo físico ou uma saída de capital. Por isso é que, quando estamos a analisar REITs, importa olhar para os fundos provenientes das operações e não para o lucro líquido ou operativo. Vocês podem encontrar estas contas normalmente no relatório anual de cada REIT e são apresentados como FFO ou AFFO. Eu entro mais ao detalhe destas métricas no episódio dedicado aos REITs, pelo que depois desta análise eu recomendo que dês uma vista de olhos. No caso da American Tower, quer os FFO, quer os fundos de operações ajustados, subiram de ano para ano 11% e 6% respectivamente. Não são subidas por aí além, como as empresas tecnológicas, mas são normalmente subidas mais resistentes a períodos de recessão. No entanto, ao olhar para o segundo trimestre deste ano, vemos ali uma queda preocupante e, mais uma vez, pode ser explicada pela depreciação neste segundo trimestre, que foi praticamente metade do ano anterior. No cômputo geral, o que importa é que a American Tower este ano espera um crescimento praticamente nulo nos fundos de operações ajustados. Mas então, o que é que fez disparar os valores da depreciação em 2022 e que agora impacta este regresso à normalidade? A resposta está nas aquisições da Telxius e da CoreSite, que trouxeram uma base de ativos que agora tem de ser atualizada no balanço da empresa. Assim que vamos lá olhar para o balanço mais recente e ver a posição financeira da American Tower. 2 mil milhões de dólares de dinheiro em caixa, ativos correntes inferiores aos passivos correntes, mas os ativos no total são superiores aos passivos. Vemos ali 35 mil milhões de dólares em dívida de longo prazo, que para um EBITDA de 6 mil milhões se traduz numa alavancagem de 5,7 vezes. Se já te assustaste pelo facto deste múltiplo ser superior às 3 vezes, eu relembro que alavancagens desta magnitude são o prato do dia nos REITs. O perfil da dívida está estruturado para pagamentos a rondar os 4 mil milhões de dólares anuais, com um 2025 mais pesado que o normal e já começamos a ver os juros da dívida a impactarem os benefícios da empresa. Em 2021 pagavam 870 milhões de dólares, em 2022 pagaram 1,1 mil milhões e agora em 2023 a expectativa é de pagar 1,4 mil milhões de dólares. Como já devem ter percebido, esta tendência é obviamente prejudicial ao crescimento e está ligada ao facto da empresa ter quase 15% da dívida total indexada. Por agora, os fundos de operação conseguem cobrir os juros em quase 3 vezes, pelo que, a menos que as taxas de juros continuem a subir, a situação, eu diria, está controlada. Mesmo olhando para os fluxos de caixa dos últimos 6 meses, reparem que a empresa tem cerca de 1,4 mil milhões de dólares, que até agora cobrem apenas o dividendo. Olhando para 2022, para termos uma visão anual dos fluxos de caixa, é de notar que o ano passado os fluxos de caixa livres foram de 1,8 mil milhões de dólares, num capex anormalmente elevado devido às tais aquisições. Este ano vai normalizar e também se espera que a depreciação baixe, pelo que os fluxos de caixa livres devem voltar para a casa dos 3 mil milhões de dólares, mesmo à justa para cobrir o dividendo de 2,9 mil milhões. Mas, como sempre, vamos afastar-nos um pouco daquilo que aconteceu nos últimos 12 meses e olhar para os resultados da última década. Só assim conseguimos perceber não só para onde é que a empresa se está a dirigir, mas também números alcançáveis por parte deste REIT. A receita mostra uma tendência crescente, com um crescimento a quase 11% ao ano e a margem bruta mais ou menos constante à volta dos 70%. O EBITDA, altamente consistente, cresceu muito semelhante à receita.
Os fundos de operação cresceram a quase 12% e os fundos de operação ajustados, que são normalmente o que realmente importa, a 9,72% ao ano. Estes números são extraordinários para uma empresa da dimensão da American Tower, que, caso não saibam, é o segundo maior REIT do mundo. Ainda assim, importa salientar que, se tiver em conta apenas os últimos 5 anos, o crescimento nas diferentes métricas abranda para valores mais modestos no intervalo de 5% a 8%. A nível de segurança no dividendo, é fácil perceber que está seguro com payouts inferiores a 60% e vocês perguntam, então mas os REITs não tinham de pagar 90% dos lucros em dividendos? Sim, mas esta regra compara os benefícios por ação e, como podem ver, até tem estado bastante acima dos 90%. Outra métrica e porventura a mais importante é o múltiplo preço fundos de operação. Como vêem, em 2022 e agora 2023, a confiar nos números da empresa, está a múltiplos mais baixos da última década, de 16 e 19 vezes, respectivamente. É um sinal potencial de uma ineficiência do mercado e já vamos ver mais tarde se realmente se justifica. A nível de ações, já era expectável que o número das mesmas suba ao longo do tempo, afinal de contas, é uma forma eficiente dos REITs para se financiarem, sobretudo quando o preço da ação está em máximos históricos, o que, no caso da American Tower, não é propriamente o momento ideal. Ainda assim, a empresa tem diluído os seus acionistas a 1,5% ao ano na última década. Mas viver do passado não é lema para ninguém, nós queremos é perceber ou estimar o futuro da forma mais sustentada possível e perceber se estamos ou não a pagar um valor justo para esse cenário. E começamos por estimar o EBITDA. No cenário base, eu uso as estimativas dos analistas até 2027 e depois um crescimento a rondar os 5%. No geral, este cenário representa um crescimento de 4,44% ao ano, muito abaixo do registro dos últimos 10 anos e abaixo também do registro dos últimos 3, que anda à volta dos 7%. Os cenários pessimista e otimista divergem 20% do cenário base para dar alguma variância e, tendo em conta as ponderações e os múltiplos de saída em 2033, o preço de ação nesse ano seria de $354. A valorização face ao preço de hoje em dia estaria próximo dos 7% ao ano, mais o dividendo, que, se não me engano, ronda os 3,5%, ou seja, potencialmente algo a rondar os 10% ao ano. Aliás, vocês podem ver pela progressão no gráfico que o crescimento desacelera na próxima década, mas mantém-se consistente como tem sido a panágio da American Tower. E, como não há uma sem duas, vamos usar um segundo método. Vamos estimar os fundos da operação ajustados até 2033 e descontar os mesmos a 9% para perceber quanto é que valeria uma ação ao dia de hoje. A estimativa que eu uso é um crescimento anual a rondar os 5%, bem abaixo do registro da última década de 8% ao ano. E já sei. Qual é que foi o crescimento dos AFFO por ação nos últimos 5 anos? 4%. Qual é que foi o crescimento dos AFFO por ação nos últimos 3 anos? 1%. E neste ano vai estar o quê? Flat. 0%. E mesmo assim eu estou a considerar que a American Tower, com mais ou menos dificuldade, vai conseguir crescer a este ritmo? Sim. E isso coloca o preço justo da ação na zona dos $180, mais ou menos o valor atual de mercado. Mas não será este valor algo desmedido? Não estarei eu a ser demasiado otimista? Bem, analisemos os factos. Sabem qual é o crescimento anual do consumo de dados móveis a nível global? Olhem lá para este gráfico. Países como Alemanha, França, Espanha, Estados Unidos, África do Sul, tudo a crescer a 18% ao ano até 2028. Países como o Brasil e o México a 24% e a Índia apenas a 14%. E apenas não é pejorativo. Quem dera a muitas indústrias ver este crescimento anual. Vivemos numa era onde o consumo de conteúdos é cada vez maior e a tendência a longo prazo é para crescer e não diminuir. Passámos de enviar e-mails e ouvir músicas para ver séries completas da Netflix ou fazer quilómetros no TikTok ou no Instagram no espaço de 15 anos. Com a tecnologia 5G ainda a meio nos Estados Unidos, falta muito ao mercado dos dispositivos móveis e dos IoTs para aproveitar completamente as funcionalidades que esta nova tecnologia oferece. Além de que serão necessários mais dispositivos nas torres, como aliás eu já vos tinha mencionado anteriormente. É verdade que a American Tower depende muito das empresas norte-americanas e que este mercado não está numa fase muito positiva com a saída da Sprint. Mas sabem quantos contratos vão terminar neste período de crescimento? Os leasings
a acabar por ano são de apenas 6%, o que me parece relativamente baixo. E, se não há uma sem duas, também não há duas sem três. Os múltiplos sobre os fundos de operações também nos dizem que a empresa deveria rondar os $220 se estivesse na sua média histórica. Portanto, eu considero aqui um investimento atrativo ao valor atual e apenas não reforço porque já ocupa 2,31% do meu portfólio. No entanto, se entretanto a ação chegar perto dos $160, então sim, eu reforçarei a minha oposição por ser uma oportunidade demasiado interessante para deixar passar. Já sabes que eu quero saber também a tua opinião sobre este REIT, assim que vai lá deixar um bitite na caixa de comentários. Esta foi uma semana muito positiva para praticamente todos os principais índices a nível mundial, com subidas entre 1% a 3%. Quem também subiu foram os dados da inflação. Portugal registrou a quinta maior subida da zona euro, com 0,8% em agosto, face a julho, e 1% face a agosto do ano passado. Este aumento de 4,3% para 5,3% vem numa altura em que o nosso produto interno bruto estagnou no segundo trimestre, portanto temos aqui reunidas as condições para um final de ano em grande. Estes dados da inflação só surpreendem quem não tem seguido o canal. Eu já tinha alertado que o efeito base e o decréscimo nos preços da energia foram os principais motivos pelo qual temos visto um desacelerar na inflação. Mas quero mostrar-vos realmente o que, na minha opinião, vai acontecer até final do ano. Este é o gráfico da inflação de 2021 ao mês de julho deste ano. Ainda não tem ali os últimos dados do mês de agosto, como sabem, foi uma subida. O cálculo do valor da inflação é obtido de forma resumida, dividindo o valor do mês atual pelo valor registado há 12 meses. Esta é chamada a variação homóloga face ao ano passado. E reparem que a inflação atingiu um pico em outubro de 2022, de julho para agosto houve ali um ligeiro decréscimo e esse efeito base teve um impacto na subida de agosto deste ano. Quando o denominador da função começar a cair e assumindo que os preços se mantêm constantes, o que é que acham que vai acontecer ao valor da inflação? Vai novamente subir. Isto, a menos que se consiga reduzir o numerador à mesma velocidade, o que, a não acontecer, torna um aumento inevitável. E a julgar pela recente subida no custo dos produtos petrolíferos, essa redução fica ainda mais improvável. Certo é que esta leitura em agosto de nova subida colocou o país novamente a discutir a questão da habitação, nomeadamente o aumento das rendas. Se este ano o governo limitou as subidas a 2%, ainda não é oficial que vá limitar as subidas para 2024. Subidas essas que poderiam chegar, segundo a legislação vigente, a quase 7%. Mas se me perguntam se eu acredito que vai acontecer exatamente a mesma coisa, a minha resposta é sim. E a confirmar-se, vai ter o efeito oposto do que se pretende, já que muitos senhorios podem pura e simplesmente optar por não renovar os contratos, obrigando assim as pessoas a sair de casa, causando um problema ainda maior na procura de habitação. Enfim, é mais uma novela para seguir atentamente no que resta deste ano. Esta semana foi ainda marcada pelo terceiro aniversário aqui do canal, um marco importante que resulta de todo o vosso apoio e sobretudo o apoio dos patronos que formam uma comunidade incrível no Discord e da qual eu estou muito orgulhoso. Obrigado a todos vocês. Em relação ao portfólio, fechou a semana nos 32% de valorização e o mês de agosto com $71 de dividendos recebidos. E é tudo por hoje. Já sabem que podem ajudar-me neste projeto deixando o vosso like, participem com um comentário sobre a American Tower ou qualquer outro tema do episódio, sigam-me ainda nas redes sociais Instagram e Patreon, onde eu vou subindo mais conteúdo. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. O que eu trago aqui, no fundo, o que eu trago aqui é saber uma coisa muito importante. Seja o dossiê Metro ou outro dossiê qualquer, é se o governo fala a verdade aos portugueses ou se o governo mente. Esta é que é a questão de fundo. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro diz-me assim: eu não sei se houve alguma expropriação. Eu aceito essa resposta. O Primeiro-Ministro tem que saber. Mas se o Sr. Ministro Matos Fernandes há bocado passou um papelinho para dar uma resposta, não tenho um papelinho para passar ao Sr. Primeiro-Ministro e dizer se houve ou não houve alguma expropriação? É isso que eu gostava de saber.